Olá, 601! Eu vou gravar esse vídeo para explicar um pouquinho mais para vocês sobre os sólidos geométricos. Em sala de aula, a gente trabalhou com essas formas aqui, que a gente chama de sólido geométrico. Entre os sólidos geométricos, existem os poliedros e os corpos redondos. Mas vamos entender um pouquinho como que essas figuras aqui, elas foram formadas. A partir dessas planificações, que vocês receberam lá na sala para poder recortar, colar e fazer aquelas figuras, a gente repara nessa figura aqui à direita que ela é formada por polígonos regulares. Ou seja, eu tenho aqui 4 triângulos e eu tenho um quadrado. Quando essa figura foi montada, ela virou uma pirâmide de base quadrada. Já essa outra figura aqui, a planificação dela possui curvas, possui partes que são arredondadas. Quando essa figura aqui foi montada, ela virou um cone. E aí a gente vai entender a diferença desses dois sólidos geométricos que a gente tem aqui. Antes da gente falar da diferença dos sólidos geométricos, vamos observar essas formas que eu tenho aqui. Esse CD, a gente pode chamar ele de uma figura plana. Por quê? A diferença da figura plana para uma figura que não é plana, a característica principal é que não possui, essa figura aqui, ela não possui altura, ou seja, ela não tem profundidade. Então, esse CD aqui, se eu for dar um nome de uma figura, ele representa um círculo. Nesse outro recorte de papel aqui, eu tenho o formato de um retângulo, tá? Então, eu tenho aqui o desenho de um retângulo e aí eu vou reparar também que nessa folha de papel, a gente não tem essa altura aí, tá? O retângulo, quando a gente fala de figura plana, que não possui altura, eu tenho que lembrar também que ele é uma figura bidimensional, ou seja, eu tenho duas dimensões, eu tenho um comprimento e eu tenho uma largura aqui dessa figura. Nessa capinha de CD, a mesma coisa, a capinha foi feita aí, cortada, e ela representa um quadrado. Também vou ver que eu não tenho altura aqui nessa figura. Ela possui um comprimento, possui uma largura, mas ela não tem altura. Já esses outros exemplos aqui são exemplos de figuras não planas. E aí, diferenciando, uma figura não plana vai ser aquela, aonde a gente tem a altura. Então, além de nós termos um comprimento e uma largura, a gente também tem, a altura dessa figura. Então, aqui eu tenho um exemplo. Essa outra aqui, a mesma coisa, eu tenho a altura, dessa figura. Aqui também, além do comprimento, e da largura, essa figura também tem, a altura dela. Então, todas essas formas que eu tenho aqui, inclusive, essa bolinha aqui, representa um sólido geométrico. Então, eu tenho exemplo, de uma esfera, de um paralelepípedo, de um prisma, um cone, certo? Então, qual vai ser a diferença quando a gente tem um sólido geométrico que a gente chama de poliedro e um sólido geométrico que a gente chama de corpo redondo? Bom, um poliedro, ele é composto pelos polígonos regulares e todo poliedro, ele vai ter a face, vai ter aresta e vai ter vértice. Quando eu tenho um corpo redondo, o corpo redondo ele é formado sempre por uma parte arredondada, por uma parte que é curva. Então, basicamente a diferença de um poliedro para um corpo redondo é que o corpo redondo possui essas partes curvas e o poliedro
Não. Quando a gente coloca essas duas formas, né, numa rampa que esteja, né, bem inclinada, a gente vai perceber que o corpo redondo ele vai rolar, já o poliedro vai permanecer no mesmo lugar. Então, eu tenho aqui, ó, a pirâmide como exemplo de poliedro, eu tenho aqui, ó, o prisma também como exemplo de poliedro, esse outro objeto aqui, né, também é um poliedro e também é um prisma. Nesse outro aqui, ó, eu, né, já tinha dito o cone, aí eu tenho aí um objeto, né, bem parecido com esse cone. Eu tenho o cubo, onde eu tenho o poliedro. O cilindro é o corpo redondo, certo? Então aqui a gente tem essas diferenças do que eu tenho de corpo redondo e daquilo que é o poliedro. Entendendo um pouquinho mais sobre o poliedro, todo poliedro possui 3 elementos. A aresta, possui a face e possui o vértice. Nessa pirâmide aqui, ó, de base quadrada, a gente contando, né, o número de faces, a partir daqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 faces. Contando o número de arestas, começando na base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho 8 arestas. E contando o número de vértices, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5.